Nunca pensei que uma mudança de casa pudesse ser o início de algo tão inexplicável. Era o verão de 2023 quando nos mudamos. Eu, a minha esposa Clara, o nosso filho pequeno Lucas e a nossa filha adolescente Inês. A nova casa ficava num subúrbio sossegado, a cerca de 30 minutos de Lisboa. O bairro parecia tirado de um postal antigo. Ruas calmas, árvores frondosas, vizinhos que sorriam, mas não diziam muito. A casa tinha sido uma verdadeira oportunidade. Clara encontrou-a numa plataforma de vendas online e quando fomos visitá-la pela primeira vez, algo nela nos atraiu imediatamente. Era espaçosa, com janelas amplas e um jardim nos fundos. Tinha aquele cheiro típico de lugar fechado há algum tempo, mas nada que não se resolvesse com uma boa limpeza. No primeiro dia, enquanto descarregávamos as caixas, Lucas apontou para uma das janelas do andar de cima e disse, com a inocência própria dos seus 5 anos, "Mamã, quem é aquela menina lá em cima?" Clara e eu trocamos olhares confusos. Subimos imediatamente, mas, como seria de esperar, não havia ninguém. Descartamos como imaginação fértil ou reflexo num espelho. Mas aquela frase ficou a ecoar na minha cabeça por mais tempo do que gostaria de admitir. As primeiras semanas correram bem, apesar de um ou outro contratempos com a instalação do gás e da internet. No entanto, Clara começou a reparar em pequenas coisas que pareciam fora do lugar. O comando da televisão, por exemplo, desapareceu por 2 dias, até o encontrarmos dentro do armário dos detergentes, onde nunca o colocaríamos. Depois foi uma colher de sopa que desapareceu misteriosamente do escorredor e só foi aparecer no porta-luvas do carro. Brincávamos com isso. Temos um duende doméstico, ríamos, mas ríamos cada vez menos. À noite, começaram os barulhos. Primeiro leves, como passos abafados no soalho do andar de cima, mesmo quando estávamos todos na sala. Depois, batidas secas nas paredes, sempre à mesma hora, 3 da manhã. Tentei justificar com os estalidos naturais de uma casa antiga, mas dentro de mim algo sussurrava que havia mais. Uma noite, acordei com o som de água a correr. Levantei-me, fui até a cozinha e encontrei a torneira aberta. Clara jurava que não a tinha deixado assim. Lucas chorava com frequência durante a madrugada, dizendo que o homem do espelho o assustava. Tudo culminou numa manhã estranhamente silenciosa. Inês não apareceu para o pequeno almoço. Subi para chamá-la, mas o quarto estava vazio. A cama feita, o telefone em cima da secretária e a janela entreaberta. A polícia foi chamada. Procuraram-na por todo lado. Nada. Nenhuma pista. Nenhum sinal de arrombamento. Apenas o silêncio. E foi nesse momento que percebi. A nossa casa não estava apenas velha. Ela estava viva. O desaparecimento da Inês não fazia sentido. A polícia vasculhou a casa inteira. Questionaram-nos durante horas, interrogaram vizinhos, analisaram imagens de câmeras de segurança nas redondezas. Nada. Nenhum rastro. Era como se ela tivesse evaporado. Nem mesmo um sapato fora do lugar, nem pegadas no jardim molhado daquela noite. Apenas o vazio. As primeiras semanas foram em borrão. Clara não saía do quarto, quase não comia. Lucas, por mais novo que fosse, sentia a ausência da irmã. Perguntava por ela com frequência e, com uma naturalidade que gelava o meu sangue, dizia: "Ela está brincando com o espelho, pai. Não está triste." Eu tentava manter a sanidade, cuidar da minha família, mas a casa parecia ter outros planos. Os barulhos intensificavam-se. Começaram a surgir sussurros, curtos, abafados, vindo das paredes. Uma noite, enquanto tentava adormecer, ouvi nitidamente uma voz feminina, trêmula, chamar: "Pai!" Levantei-me de um salto e corri para o corredor. Nada. Apenas escuridão e aquele frio estranho que parecia brotar do chão. Verifiquei os quartos. Clara dormia profundamente, Lucas também. Mas o quarto da Inês, o quarto dela parecia mais gelado que o resto. E, por breves segundos, o espelho do guarda-roupa pareceu embaçado, como se alguém acabasse de respirar sobre ele. No dia seguinte, comecei a investigar a fundo.
Vasculhei a casa, procurando passagens ocultas, compartimentos secretos. Nada. Mas quando desmontei uma das prateleiras no sótão, encontrei algo inesperado. Um caderno antigo, com a capa de couro desgastada, manchado pelo tempo e pela umidade. Ao abrir, deparei-me com uma caligrafia apressada, quase infantil. Era o diário de uma rapariga chamada Madalena. A data mais antiga era de 1984. A casa era descrita ali com detalhes assustadoramente familiares. E mais à frente, uma frase escrita repetidamente, em páginas diferentes. Eles vêm pelos que vêm. Fechei o diário com as mãos trêmulas. O frio voltou. E ao longe, no silêncio da casa, ouvi novamente: Pai! Passei dias obcecado com o diário. Lia e relia cada página, à procura de sentido, de padrões, de uma saída. Madalena, a jovem autora, descrevia situações parecidas com as que vivíamos agora. Objetos desaparecendo, barulhos inexplicáveis, sensações de ser observada. Mas havia algo pior, algo que ela nunca descrevia completamente, apenas insinuava. O espelho não é apenas vidro, é passagem. Eles falam quando ninguém ouve. A minha irmã desapareceu num silêncio tão pesado que me deixou surda por dentro. Essas frases repetiam-se, com variações cada vez mais desesperadas. A última entrada era datada de 1 de novembro de 1985. Hoje vou entrar. Se alguém ler isto, queime tudo. Não os deixe sair. A partir daí, silêncio. Sem mais páginas. Voltei ao quarto da Inês naquela noite. Sentei-me diante do espelho. Era grande, de moldura antiga, com pequenos detalhes em madeira esculpida. Não me lembrava de termos comprado aquele espelho. Perguntei a Clara no dia seguinte e ela jurou que nunca o tinha visto antes da mudança. Comecei a observar mais de perto. O espelho não refletia exatamente como devia. Havia um ligeiro atraso, quase imperceptível entre os meus movimentos e a imagem. E às vezes, juro que vi o quarto da Inês refletido com diferenças sutis. A cortina movia-se quando aqui estava parada. Um livro caído no chão aparecia no reflexo perfeitamente arrumado na prateleira. Uma sombra passava por trás de mim, mas ao virar-me, nada. Na terceira noite, perdi o controle. Coloquei o espelho no centro do quarto e sentei-me diante dele com o diário aberto. Acendi velas, como Madalena mencionava numa das entradas, e esperei. Às 3 horas em ponto, o quarto mergulhou num silêncio absoluto. Nem o tic-tac do relógio se ouvia. O ar ficou denso, quase sólido. E então, ele apareceu. O reflexo distorceu-se. A superfície do espelho ondulou como água. E por um momento, vi a Inês. Estava pálida, os olhos cheios de lágrimas. Tentava gritar, mas nenhum som saía. Uma mão pálida, de dedos longos demais, segurava-a pelos ombros, puxando-a para trás. Saltei na direção do espelho, toquei-o, estava gelado. E então, por um instante, o vidro cedeu ao meu toque como se fosse líquido. Senti uma força a puxar-me, lutei contra ela com tudo o que tinha. Consegui recuar. O espelho solidificou de novo. No chão, onde antes não havia nada, repousava agora um colar. O colar da Inês. Clara não acreditou em mim. Ou talvez não quis acreditar. Mas eu sabia, com a certeza que só o desespero traz. Inês está presa do outro lado. E eu vou trazê-la de volta. Naquela noite, não consegui dormir. O colar da Inês, um pequeno pingente com a letra I, estava agora em cima da minha mesa de cabeceira. Eu passava os dedos por ele como quem tenta reconectar-se a alguém que partiu. Mas ela não partiu. Ela estava aqui, em algum lugar, dentro da casa. Ou talvez além dela. Passei o dia a preparar-me. Clara olhava-me com medo e cansaço. Lucas dormia cada vez mais mal e dizia coisas que nos deixavam arrepiados, como: a Mana não gosta do escuro lá dentro.
Tentei proteger a minha família, mas era impossível quando o inimigo não era algo que se pudesse ver ou tocar. À meia-noite, voltei ao quarto da Inês. Desta vez, levei o diário, o colar, uma lanterna e um pequeno espelho de bolso que Madalena mencionava ter usado como âncora, algo que a ligaria ao mundo real. Acendi as velas, li as passagens mais importantes do diário em voz alta, exatamente como estavam escritas, com entonação firme. A casa pareceu estremecer. O espelho maior começou a vibrar. O vidro voltou a ondular. Respirei fundo, toquei o espelho e atravessei. O frio era cortante, a escuridão quase total. Do outro lado não havia reflexo. Havia um espaço distorcido, como um corredor interminável de espelhos partidos. Cada superfície mostrava fragmentos, imagens sobrepostas da nossa casa, mas vazia, escura, envelhecida. Ouvi choros, chamados, vozes familiares, distorcidas. O som de Inês era mais claro. Seguiu. Via sentada num canto, cercada por sombras esguias e silenciosas que se contorciam como fumo denso. Ela chorava, os olhos arregalados, a pele fria. Corri até ela. Quando me aproximei, as sombras reagiram. Uma figura surgiu do centro do vazio, alta, disforme, sem rosto. A simples presença dela fazia doer a cabeça, como se a realidade estivesse a quebrar à minha volta. Não falava, mas sentia a sua vontade dentro de mim. Deixa-a, leva outra. Recusei, agarrei Inês com força, retirei o espelho de bolso e apontei-o à criatura. A luz da lanterna refletiu-se e por um breve instante a coisa recuou, como se a própria imagem a magoasse. Corri, puxando Inês comigo. Os corredores distorcidos começavam a desmoronar. As vozes aumentavam, misturando-se em gritos e súplicas. O espelho por onde entrei começou a fechar-se. Num último impulso, atravessei-o, puxando a minha filha comigo. Caímos no chão do quarto. Clara entrou a correr, gritando, Lucas atrás dela. Inês estava ali, fraca, mas viva. E o espelho rachou de cima a baixo, como se tivesse cumprido o seu propósito e agora se recusasse a servir de novo. Quebrei-o por completo com um martelo. Cada estilhaço parecia libertar um grito mudo. Clara chorava. Eu tremia. Inês olhava-me como quem acorda de um pesadelo profundo. Mas estávamos juntos. Por fim. Passaram-se 3 meses desde a noite em que recuperei Inês. Fomos embora da casa no dia seguinte. Não levamos nada além das roupas e documentos. Clara queria vender tudo, mas eu pedi que a casa fosse selada, fechada para sempre. Não queria que ninguém mais passasse por aquilo. Inês começou a falar novamente ao fim de 2 semanas. Aos poucos, contou o que viveu. Ela não se lembrava de como tinha desaparecido. Disse que ouviu uma voz vinda do espelho e aproximou-se, curiosa. Depois, o quarto transformou-se numa sombra dela própria. Os dias não passavam. Não havia tempo. Não havia fome, sono ou descanso. Apenas o medo. E olhos, muitos olhos, nas paredes, no chão, nas mãos que saíam do escuro para puxá-la. Contou que viu outras crianças, silhuetas. Algumas gritavam, outras apenas olhavam. E que uma delas se chamava Madalena. Esse nome foi a confirmação de tudo. Dei o diário à polícia. Um investigador já reformado reconheceu o nome. Em 1985, 2 irmãs desapareceram naquela casa. A mais nova nunca foi encontrada. A mais velha, Madalena, foi considerada suicida. O caso foi arquivado por falta de provas. A casa foi vendida várias vezes ao longo das décadas, e em cada mudança, algo estranho acontecia. Pequenas tragédias esquecidas, ocultadas por silêncio e vergonha. Hoje vivemos em outro lugar, mais simples, mais pequeno, mas onde o silêncio não assusta. O colar da Inês permanece guardado numa caixa trancada, e o espelho de bolso, enterrei-o.
com sal e terra benta como uma proteção. Ainda acordo por vezes às 3 da manhã. O silêncio nesses momentos pesa mais que o normal. E juro que, se escutar com atenção suficiente, ainda consigo ouvir a voz da Madalena sussurrar: "Obrigada." Talvez ela nunca tenha conseguido sair, talvez tenha escolhido ficar, para manter os outros afastados. Mas uma coisa sei com certeza: as casas guardam memórias. Algumas deviam ser esquecidas, outras deviam ser queimadas.